Martorelli, mais uma festividade e ela é muito importante porque é a hora de unir o futebol, mesmo no momento em que a coisa teoricamente acabou, né? É, na verdade, o trabalho sempre para valorizar o atleta, né? Para ele se sentir prestigiado, como tem acontecido, para valorizar o futebol paulista. E é a oportunidade para a gente falar um pouquinho também do que a gente faz, né? Os atletas que estarão aí, estão aqui, os dirigentes, para eles entenderem um pouquinho as nossas preocupações. A gente está trabalhando na CBF com as janelas de transferências. Nós acabamos de constituir oficialmente o Sindicato Mundial, que a ideia é discutir com a FIFA para que a gente consiga lá circulares para mudar um pouquinho o cenário aqui. É sempre aquela questão, né? Embora a gente sabe que aqueles clubes que chegaram geralmente não tiveram problema de pagar salário, de respeitar os direitos dos jogadores, mas ainda a gente passa por isso, né? A gente passa por isso. As, na Série A do Brasileiro, eu estava fazendo as contas, 11 dos 20 clubes estão em uma fase de instabilidade financeira. Olha que maluco, né? Os paradoxos que existem aí. Nos últimos 15 anos nunca entrou tanto dinheiro nas séries A e B do Brasileiro. E aumentou, explodiu a dívida. Os clubes ainda atrasam muito salário, atrasam muito direito de imagem, enfim. Então, parece que a coisa estava tranquila, estava resolvida, mas não está. Então, o nosso trabalho é analisar com as informações que a gente tem, né? Analisar todo o contexto e procurar as ferramentas que a gente pode chegar e dar para o atleta uma vida melhor, uma carreira melhor, já que é uma carreira cheia de insegurança, né, Oliveira? Uma carreira curta, que pode sofrer uma lesão e pode interromper, que sofre as agonias. De realidade, né? Porque a realidade não é a do gigante. Sim, são poucos os gigantes. exatamente. A gente tem muitos times que não têm o tamanho, o volume de dinheiro, e você tem que pensar, é a mesma coisa de um pai pensando em todos os filhos. Tem o mais inteligente, o menos inteligente, o que vai se dar melhor na vida, o que não vai, mas você tem que pensar em todos os filhos. Né? Exato, não, principalmente, exatamente, acho que o teu exemplo é fundamental. É o que o pai faz, ele se preocupa com os mais fracos, aqueles que imaginam que serão mais dependentes, que necessitam de mais apoio. Respeitando o sucesso do outro, não tem problema nenhum. Exato. Mas aquele que precisa de carinho, precisa de mais carinho. Exato, o filho que é mais independente, que ele tem mais iniciativa, que ele é mais proativo, o pai e a mãe, eles, né, se preocupam menos. Exatamente, o teu exemplo, você trouxe aqui um exemplo interessante que a gente usa. E é isso mesmo, né? E até o time, o jogador que joga no time grande, ele precisa de menos ou de uma menor proteção do sindicato. Sim. Ele tem um empresário, ele tem um staff jurídico, ele tem uma série. Quem precisa realmente é aquele jogador da última divisão, da penúltima divisão e tal, porque esse jogador muitas vezes ele não tem um amparo jurídico, amparo de um bom empresário, ou as pessoas que estão próximas desse jogador muitas vezes só querem tirar, não tem respeito pela necessidade que aquele atleta tem, né? Um atleta normal, como claro, de outro, né? Aquela coisa do campeonato curto, como é que faz com o resto do ano, tudo isso o sindicato tem que pensar. Né? Tudo, e tem muita coisa. E tem muita coisa. O público de casa nem imagina o que é sistema desportivo, o que ele influencia na carreira do atleta, quais são as angústias que nós passamos, né? De não receber salário em dia, de ter que pensar em parar e mudar de carreira. É muita angústia para o atleta. A pressão emocional que sofre hoje, tanto é que nós temos um programa de saúde mental. Então, é tentar traduzir para o atleta e para o público esse universo. Né? O atleta também tem que entender isso, porque nós entendemos com uma certa idade, depois de ter parado de jogar. Então a gente passa essa experiência para eles. Olha, presta atenção nesses detalhes para que a sua carreira e sua vida seja melhor. Enfim, estamos aqui para comemorar isso tudo. Você sofreu como jogador de futebol, porque você teve que brigar com o clube, ficou sem jogar, telefonemas de um clube dizendo para o outro não te contratar e tal. Aí quando a gente olha esse universo, que é um universo espetacular, que a gente só vê o glamour, a gente não vê a essência do dia a dia dos problemas, né? Por exemplo, a produtora de tabaco,
ela não cuida de quem fica viciado no cigarro, de quem tem problemas. Quem produz o álcool não cuida dos alcoólatras. São as igrejas, o fundo da igreja, Sim. algumas comunidades. As bets, por exemplo, elas têm todo um setor que cuida de quem fica dominado pelo vício, né? O sindicato faz exatamente esse trabalho, ele cuida absolutamente de todos. Por exemplo, na época da pandemia, o que o sindicato deu de remédios, o que o sindicato deu de Benefício social daqueles que não conseguiram do governo. Isso, e atendeu, né? Sim. Atendeu e muito. Então, é esse trabalho que não se pode cessar, mas que ele é um trabalho, muitas vezes, invisível, porque ninguém quer falar disso. Nenhum clube quer dizer que você fez no lugar dele, a imprensa não toma esse noticiário como noticiário princípio importante, e aí falha a comunicação, porque ela simplesmente não chega às pessoas da raiz daquilo que deveria. É um trabalho muitas vezes silencioso, mas não pode deixar de ser feito, né? Não, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho silencioso. A nossa cultura não permite que a gente consiga, com mais velocidade, trabalhar e os resultados necessários. E é interessante, Oliveira, tudo que você falou é verdade. Assim, a gente tem o trabalho sindical e o trabalho social. O social é tranquilo, só depende de nós. O sindical depende das negociações que a gente faz com os clubes, com o CBF, com a federação. Esse é um pouco mais complicado. Congresso, né? O Congresso em Brasília. Mas o que a gente tem, e não vai parar nunca, é levar para essas discussões a fundamentação daquilo, da realidade que nós vivemos. E vou comentar uma coisa com você, para que você saiba, só nós conhecemos essa realidade. Só quem passa, quem passou por ela, conhece essa realidade. Então a gente trabalha verdadeiramente contra o mundo, né? Porque para que o atleta tem? Para que o atleta precisa ter férias? Não precisa ter férias. E o mundo é assim, né? Os grandes, o mercado toma conta. Sim. O mercado todo quer se aproximar. Eu não vou individualizar o comentário mas sobre clube A ou B. Não precisa, mas né? quem precisa é aquele clube que não tem esse mercado. Exato. Quem precisa é o jogador que não tem o mercado. Então, se CBF, Federação, tem que tomar conta daquele clube que não tem todo esse recurso, estamos falando de dinheiro, o sindicato também tem que ser o pai daquele que tem menos condições, que tem uma menor condição e que por isso precisa de mais ajuda, né? Não tem como. A gente, ao longo desse tempo todo, foi entendendo cada vez mais, né, as necessidades. E estudando para isso, né? Estudando, tem um preparo, tem uma capacitação, a gente não para, né? Você conhece bem, a gente não para de nos capacitarmos, porque é fundamental. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais consegue trabalhar e mais consegue alcançar o resultado para a categoria. Enfim, o sindicato tem um papel importante nisso tudo. O Sindicato de São Paulo, né, tem um papel importante nisso tudo, porque a gente está sempre inovando, a gente escolhe temas diferentes, a gente pensa diferente, a gente se propõe diferente. Na verdade, seria muito legal que todo mundo viesse conhecer, mas não faz mal. A gente vai continuar trabalhando ainda assim, porque hoje a gente está aqui para uma festa e a festa, ela, como eu disse, é a oportunidade da gente falar um pouquinho disso, de ver os amigos, né? Para que as pessoas conheçam mais de perto a gente, e é conhecendo que a gente vai melhorando e vai fazendo com que tudo mude para melhor.